E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor de História aqui do canal Parabólica. Dia de mais uma videoaula, te peguei de surpresa, né? A gente aí nos festejos de final de ano. Não sei se esse vídeo sai no Natal ou no dia 25. Vou tentar colocar no dia 25, então vocês já estão vendo no dia que eu tô gravando. Um recado antes da gente falar aqui, a luz tá mudando e tal, mas a gente vai falar do Hamas hoje. Mas um recado antes, se estiver ouvindo um pequeno ruído no fundo, é porque eu liguei um gigantesco ventilador do meu lado para acabar com aquela suadeira. Pelo menos reduzir. E eu tô me sentindo muito mais confortável gravando com esse ventilador aqui. E me dá mais tranquilidade aqui para gravar, se é que isso eu posso dizer isso. Mas enfim, então não liguem, tá? Se tiver um ruidinho aí de fundo aí. Vamos falar sobre o Hamas. O Hamas é um movimento de resistência palestina, fundado em 1987, que prega, né, a gente vai falar um pouco da sua história, suas ideologias, mas de antemão já adianto vocês que ele prega a soberania e a autodeterminação dos povos palestinos com atuação armada no território ali da Palestina e também atuação política. De uns anos para cá, uns bons anos para cá, o Hamas ele se tornou também um partido político, certo? Então a gente vai falar um pouquinho de como que é a sua atuação armada e de como que é a sua atuação política, certo? Entendendo dentro do contexto da relação Israel-Palestina, Estados Unidos. O Hamas também ele é de origem sunita e é um grupo fundamentalista islâmico, certo? Já que a gente já falou aqui dos Estados Unidos, é bom pontuar aqui para vocês. Alguns países consideram o Hamas, por conta principalmente da sua atuação armada, da sua luta armada, como um grupo terrorista. Então seriam eles aí, dos mais representativos que a gente fala. Os Estados Unidos, lógico, consideram o Hamas como um grupo fundamentalista islâmico com atuação terrorista. A Grã-Bretanha considera, Israel considera, logicamente, e alguns outros países não consideram o Hamas como um grupo terrorista. Consideram o Hamas como um grupo de resistência. Então, por exemplo, a Rússia não considera o Hamas terrorista, e o Brasil, até então, não considera o Hamas. Ele não trata o Hamas como um grupo terrorista, mas sim como um grupo político. Mas é claro que eu estou gravando esse vídeo finalzinho de 2018, com a nova postura do governo que se aproxima aí. Provavelmente isso vai mudar, tá? Eu não quero ficar entrando nesse conceito aqui sobre terrorismo, mas o conceito de terrorismo ele é muito amplo para a gente tratar. E muitos países que julgam um grupo ou alguma coisa como terrorista praticam também atos terroristas. Então, assim, combatendo o terrorismo com o próprio terrorismo, tá? Mas não é esse o caso que a gente vai falar, não é esse o contexto que a gente está trabalhando aqui, o conceito do terrorismo necessariamente, mas sim para falar de como que é a atuação do Hamas. O Hamas, que foi criado lá em 1987, ele tem como principal ponto, principal defesa, a criação de um Estado da Palestina. Como eu falei para vocês, um Estado da Palestina soberano, né? E ele é contra, segundo as diretrizes do próprio Hamas, ele é contra os avanços que Israel faz sobre o povo palestino. E eles são contra o Estado de Israel, e eles consideram o Estado de Israel como uma entidade sionista. Atenção, muito cuidado com o que eu vou falar agora para vocês, prestem bem atenção para não confundirem. O Hamas, ele não se coloca, né, nos conflitos que eles propõem, que eles fazem contra Israel, eles não dizem que são conflitos necessariamente religiosos. Eles dizem que são conflitos políticos por entenderem o Estado de Israel como uma entidade sionista. E o que é o sionismo, professor Pedro Renó? Sionismo é o nacionalismo judeu que defende a autodeterminação do povo judeu na ocupação do território ali que eles vão chamar de diáspora judaica, certo? Então seria uma espécie de nacionalismo judeu. E eu estou falando isso porque muitas pessoas acreditam que ser sionista e semita é a mesma coisa. Uma explicação bem rápida para vocês aqui. Quando a gente fala em semita, a gente está falando dos povos judeus. Quando a gente está falando dos sionistas, a gente está falando dos nacionalistas judeus, que defendem aí o Estado de Israel livre e soberano. Então, muitos grupos, quando
criticam Israel, muitos deles estão criticando o Estado sionista, porque eles acreditam o Estado sionista, o nacionalismo judeu, ser uma ameaça, tá? Uma ameaça aos outros povos, utilizando a justificativa do nacionalismo, tá? De crescimento do Estado, mas prejudicando, esmagando outros povos. Então tem uma diferença aí, que é importante saber. A atuação armada do Hamas, que é um pouco mais complicada, ela vai desde fazer prisioneiros em conflitos, torturar prisioneiros, impor condições, até cruzar, fazer mísseis do movimento de suas tropas cruzarem cidades de Israel, provocar de fato o que a gente vai chamar aí, nesse caso, de um terror, quando as pessoas ficam com medo, tá? Então a atuação armada é uma atuação que sim, a gente pode dizer que existe um certo medo em cima dela, porque é uma atuação de fato violência. Há uma utilização da violência para impor condições pelo Hamas. Mas, como eu falei para vocês, o Hamas também tem uma atuação política dentro dos territórios onde vivem a maioria aí dos palestinos. E principalmente em 2006, quando o Hamas ele conseguiu uma vitória significativa, vitória nas eleições legislativas, nas eleições da faixa de Gaza, que é onde vive a maior parte dos palestinos, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da faixa de Gaza. E tá tendo gente gritando aí na rua. Mas eles conseguiram uma vitória significativa contra um outro grupo palestino, que é o Fatah, que é o Movimento de Libertação Nacional Palestina, fundada lá em 1959 pelo Yasser Arafat, que é uma figura, o Yasser Arafat, ele é uma figura que ficou muito em evidência há muito tempo aí no século XX, né? O Yasser ele sempre participava lá, sempre tinha relações, conferência com a ONU, aquela coisa toda. E o Fatah ele tem uma postura que é um pouco diferente do Hamas. Ele é menos radical nesse sentido. Então o Yasser Arafat ele sempre era lembrado, que eu lembro disso inclusive criança e adolescente, lembrado por promover um certo grau de paz, né, um cessar-fogo dos conflitos entre Israel e Palestina. Então era um homem que sempre ele era visto nos jornais apertando a mão de autoridades israelenses e por aí vai. Então o Hamas ele consegue, inclusive em 2006, ter o controle da faixa de Gaza, vencendo nas eleições legislativas o Fatah. O Fatah ele acaba tendo um controle maior do território da Cisjordânia, que é onde você tem um outro grupo de palestinos ali. Então, só que dentro da faixa de Gaza, isso em 2006. Em 2007 a gente teve um conflito armado entre membros do Hamas e membros do Fatah também. Só que aí o Hamas acabou vencendo esses conflitos e ele controla até hoje a faixa de Gaza politicamente, tá? Para quem não sabe, a faixa de Gaza é onde vive a maior parte dos palestinos. Os palestinos eles são considerados aí por muitas comunidades internacionais como um povo sem pátria, porque eles ainda não têm um Estado reconhecido, apesar de que muitos processos ainda são feitos para ter o seu Estado Nacional reconhecido, mas aí parte de um outro ponto de que se tiver o Estado Nacional reconhecido, qual grupo teria as principais propostas para o Estado da Palestina, que é um outro assunto também, né, que fica até mesmo para um outro vídeo, se é que eu já não fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Mas o que acontece? A faixa de Gaza, os palestinos, após aí, quando a gente vai ter os avanços para a formação do Estado de Israel, lá depois da Segunda Guerra Mundial, 1948, por aí vai, os palestinos eles foram meio que encurralados, jogados para pontos ali da região que eram as áreas menos férteis, com condições mais insalubres de vida. Tá? E eles foram jogados, então a grande parte, por isso que vocês veem muitas vezes conflitos acontecendo, porque dentro da faixa de Gaza ainda se tem ataques do movimento sionista de Israel, tá? Lembra? Conceito sionista que eu falei para vocês, um conceito rápido aqui. E você tem também ali a resistência do povo palestino de certa forma. Então, e a faixa de Gaza, eu vou deixar aqui um link na descrição da melhor série de vídeos que existe nesse YouTube, que existe na internet, que é o da Sabrina do Tese 11, que ela tem uma série de vídeos explicando a Palestina, tá? Um ponto de vista muito interessante, que um dos vídeos ela trabalha com a ideia do apartheid, tá? Que o povo palestino está
basicamente encarcerado, né? Está cercado. Por quê? De maneira bem didática eu passo isso aqui para vocês, mas depois que vocês verem esse vídeo, acho legal vocês terem uma análise bem mais técnica que a Sabrina fez sobre uma série de vídeos aqui, uma playlist sobre esse assunto, que eu acho muito interessante. Eu passo de uma maneira didática para vestibulares, vocês sabem disso. Então o que acontece? Do lado da posição oeste da faixa de Gaza, você tem Israel, certo? Você tem Israel do lado oeste, que controla tudo ali, né? E os palestinos que conseguem viver dentro do território de Israel, eles ainda, você tem relatos de palestinos que dizem que são maltratados constantemente. Então, do lado leste, né, eu deve ter falado oeste agora, do lado leste da faixa de Gaza, você tem Israel. Israel também controla o espaço aéreo da Palestina. Então, eles estão cercados pelo lado leste e cercados também pelo espaço aéreo. Do lado oeste, nós temos uma porção de mar. Nós temos o mar Mediterrâneo. E essa parte do mar Mediterrâneo, por muitas vezes, é controlada também pelo Egito. O Egito, durante muito tempo, teve as suas divergências, teve uma história já bem mais específica, mas hoje ele se coloca, inclusive, como um aliado de Israel, que o laço que liga o Egito a Israel é os Estados Unidos. Os Estados Unidos presta o seu apoio a Israel, ao exército de Israel, que investe pra caramba, né? E aí do lado de cá você tem o mar Mediterrâneo, mas você tem o Egito, que é um dos aliados dos Estados Unidos ali no norte da África, entrando para o Antigo Oriente Próximo, ou que é o nome que a gente usa na história, ou o Oriente Médio, né? O Oriente Próximo, o Oriente Médio. Então, reparem que, nesse caso, então, a gente está falando de um local que está cercado. E essa história ainda está em desenvolvimento, esse impasse ainda acontece justamente porque o Hamas ainda controla politicamente a faixa de Gaza. Ele ainda controla politicamente a faixa de Gaza, ainda se coloca como um grupo de resistência a Israel, que consequentemente é um grupo de resistência aos Estados Unidos, mesmo ali dentro da faixa de Gaza, sendo cercado por praticamente todos os lados. Certo, gente? Bom, foi um vídeo de explicação do que é o Hamas, eu fiquei devendo isso aqui, e eu pretendo fazer outros também desse tipo também sobre outros grupos. O Hezbollah vem aí também explicando um pouquinho de qual que é a atuação, como que é o Hezbollah. E eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais rápido até, mas espero que vocês não tenham ligado pelo ventilador batendo aqui. Bom, basicamente é isso. Foi um grande prazer, enorme beijo. Fui!